Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa sexta-feira, nessa primeira sexta-feira do mês e ainda na oitava da Páscoa, apresentemos ao Senhor os nossos louvores, celebrando com fé e devoção os mistérios da nossa salvação. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 4, versículo 1 a 12. Atos, capítulo 4, versículo 1 a 12. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, a primeira leitura, fala sobre, Pedro e João perante o Sinédrio. E aqui, os discípulos falam, Pedro, cheio do Espírito Santo, diz, em nenhum outro há salvação. Ele diz: este homem foi curado em nome de Jesus Cristo. Então, que nós possamos depositar a nossa confiança em Deus e também dar testemunho do Cristo ressuscitado a todos. E aqui ele fala: Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Então, que nós possamos dar testemunho do Evangelho de Cristo, dar testemunho do Cristo ressuscitado a todos, anunciar a boa nova, que Cristo ressuscitou. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 21, versículo 1 a 14. João, capítulo 21, versículo 1 a 14. E depois disto manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, de Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. E lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos
não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lo, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Então, aqui no Evangelho de hoje, nós vemos que Jesus é quem tem sempre a iniciativa de se apresentar aos discípulos em sua nova e eterna condição de ressuscitado. Então, no Mar da Galileia, Jesus se manifesta aos discípulos pela terceira vez. Põe-se diante de 7 deles, representando a totalidade dos discípulos da igreja, comunidade apostólica e missionária. Então, os discípulos, ao que parece, talvez desesperançados e desiludidos, retomaram suas atividades de pescadores, apesar de habituados e experientes. Nada pescaram naquela noite. Então, noite no Evangelho de João pode significar ausência de fé à luz divina e de Deus. Ao amanhecer, Jesus diz a eles que lancem as redes do outro lado da barca, e a pesca foi abundante. Amanheceu o dia da ressurreição, sob a ordem de Jesus e à luz da Páscoa, tudo se torna possível. E aí eles pescaram 153 grandes peixes, alusão à universalidade da missão. Então a missão é frutífera quando Jesus ressuscitado se faz presente e se a ele obedecemos, agindo conforme a sua palavra, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.